Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Então, Paulinho, eu me casei com Judite naquele ano. Na época nós morávamos numa cidade mineira chamada Alvinópolis. Você conhece? Rapaz, eu não conheço Alvinópolis ainda. Mas quem sabe um dia, né? Alvinópolis, Minas Gerais. Eu trabalhava numa fazenda de gado leiteiro. Você já ouviu falar de retireiro? É uma expressão, eu nem sei se é correta, mas é a que a gente usa aqui em Minas. O camarada que tira leite, aquele que faz a ordenha, eles não chamam aqui de ordenhador. Seria, eu acho que o mais correto, né? Mas, Paulinho, aqui é retireiro. A gente retira o leite da vaca. Eu trabalhava assim, sabe? Eu era aquele responsável. Eu sou bom de ordenha, viu? Paulinho, quando eu pego numa teta de vaca, se tiver leite, eu encho o balde. Gostei. Alô, Alvinópolis, alô, Minas. Que delícia. Eu gosto de contar essas histórias que falam de fazenda. Eu sinto até um cheirinho do mato, aquele cheirinho da terra quando chove. Falar em chuva. Então, Paulinho, a Judite, a minha mulher, ela era costureira e boa, hein? Boa costureira, boa mesmo. O pessoal da fazenda ali, os colonos, os patrões, todo mundo fazia costura com a Judite, minha mulher. E olha, Paulinho, nós éramos um casal bastante unido, sabe? Logo depois de 8 meses da gente casadinho, a Judite ficou de barriga e teve o nosso primeiro filho. E para nós, apesar de ser ainda muito cedo para termos um filho, nós acabamos ficando felizes com essa notícia. Só que, meu amigo, infelizmente, as coisas não correram bem durante a gravidez de Judite, não. E, infelizmente, ela perdeu essa criança, sabe? Ela já estava bem barriguda, quando a barriga começou a ficar redonda, ali pelo 5º mês de gestação, ela perdeu o nenê. Foi uma perda natural, não foi uma coisa assim que aconteceu forçada. Foi uma fase terrível aquela, porque Judite, ela não se conformava, ela ficou profundamente triste com a perda da criança. E não raro eu pegava a Judite na máquina de costura dela, chorando. Às vezes até o tecido que ela estava costurando ficava molhado da lágrima dela. Judite, não faz assim não, você me entristece também, mulher. Deus sabe o que faz. Outro filho virá, tá bom, Judite? Só que ela dizia pra mim, não, eu não vou ficar grávida nunca mais. Eu não vou ficar grávida nunca mais. E ela chorava. E na máquina de costura, ela chorava e o tecido chegava a ficar molhado com as lágrimas. Eu não vou ficar grávida nunca mais, eu vou ficar grávida. Fala assim. Você tá falando assim, e tadinha, mas não parava de trabalhar. Trabalhadeira que só ela. Muito mais do que eu. Eu acordava cedo, mas ela já tinha acordado, ó. Infelizmente, essa era a situação com a perda daquele nenê que aconteceu no 5º mês de gravidez de maneira espontânea. E Judite chorava e sofria.
E eu comecei, sabe, a ficar com medo daquelas palavras da Judite. Porque ela dizia que nunca mais iria ficar grávida. O tempo foi passando e eu sempre conversava com Judite. Dizia que se fosse da vontade de Deus, que tivéssemos uma criança, que isso iria acontecer de forma natural. Mas mesmo depois de 1 ano e meio da perda do nosso bebê, 1 ano e meio, já tinha passado o tempo, hein? A Judite, ela andava muito triste. Não era difícil, não, pegar ela chorando na máquina de costura. E aquilo tudo me preocupava demais. Eu tinha muito medo que a minha mulher ficasse doente. Ou aquele tempo a gente não falava assim de depressão, né? Quer dizer, lá na fazenda, no interiorzão de Minas, a gente não falava disso. Mas com certeza, a minha mulher estava muito próxima disso. Então ela estava doente para mim, e estava mesmo. Eu tinha medo que acontecesse o pior, porque ela estava completamente desmotivada pela vida desde a perda do nenê. Nossa, ela ficou tão arrasada, tão destruída. Eu sei que eu estou falando agora com muitas mulheres. Esse seu canal, eu acho, Paulinho, que eu vejo os comentários. Eu não sei, eu vou arriscar aqui, mas eu acho que 90% é de mulher, né? 10% somos nós, os homens. Eu gosto muito do teu canal. Mas a mulher haverá de entender o que eu estou falando. A minha mulher, depois que perdeu o nenê... Você já perdeu algum nenê? Pergunto para a mulher que está ouvindo. Já perdeu algum nenê assim? De maneira natural? Quer dizer, por mais natural que seja, é difícil de aceitar, né? Então eu conversei com o meu patrão, o dono da fazenda. Falei para ele, seu Ernesto, era o dono da fazenda. Ô, senhor Ernesto, estou pensando em ir embora da fazenda. Estou pensando em ir para a capital de Belo Horizonte. Eu tô querendo montar uma oficina de costura para a Judite. E na cidade grande eu acho que é melhor, né? Eu não tô conseguindo aqui na fazenda alegrar a Judite. E mesmo aqui no município de Arvinópolis, eu acho que a cidade é pequena, ela trabalha demais. Mas não é todo dia que aparece assim trabalho para ela na costura. E quando ela fica em casa sem fazer assim nada, às vezes ela fica até fazendo lá pano de prato para vender, mas ela cai num choro, sabe? Ela lembra de tudo que aconteceu. Ô, senhor Ernesto, o senhor faria aí um acerto para eu poder ir embora? O patrão não queria me perder, não. Rapaz, você é um retireiro de mão cheia. Com você aqui a produção do leite parece que até aumenta. Eu não queria que você fosse embora. E depois a Judite trabalha para mim, trabalha pros colonos aqui tudo. Mas o senhor haverá de entender que eu tô triste também, sabe? Preocupado. Eu tô preocupado com o que possa acontecer com a minha mulher. Bom, querer que você vá eu não quero. Você é um excelente retireiro, sabe? Mas, se não tem outro jeito, eu vou acertar seus direitos. Vou até te dar uma gratificação, porque com a sua estada aqui na fazenda, a minha produção de leite até melhorou. Estou fazendo muito mais queijo agora do que eu fazia antes. Estou vendendo muito mais leite do que eu vendia antes. Então, vou te dar uma gratificação para te ajudar. Você é um sujeito bom. Boa sorte. Obrigado, senhor Ernesto. E lá fui eu, mais Judite, minha mulher, para as bandas de Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, as coisas melhoraram bastante. E melhoraram em tudo que é aspecto. Montei com aquele dinheirinho que eu peguei do patrão, seu Ernesto. Montei uma oficina boa de costura.
A Judite começou a trabalhar, captar, o movimento é grande, ganhou cliente, né, que fala... Eu prefiro falar freguesia, mas é cliente. Não, o correto é cliente, entendi. E lá ela montou a oficina de costura e foi ganhando freguesia, precisou contratar mais costureira. Eu tive que comprar mais máquina. A nossa vida financeira foi melhorando, porém o mais importante foi que Judite, que até então vivia muito triste, abalada, ela passou a se recuperar. As companheiras de serviço dela ali, as costureiras, uma contava uma piada, outra contava outra, a mulherada começou a rir. E eu também gargalhei o dia que eu cheguei em casa e encontrei Judite tão mudada. A mulher que andava triste, abalada, passou a se recuperar. Voltou a ser uma mulher alegre, do jeito que ela era. Ou até, eu vou arriscar em até mais do que ela era. E depois de 4 anos, daqueles acontecimentos todos, a minha mulher falou para mim que ela queria engravidar de novo. Queria engravidar outra vez. Passamos por médicos lá em Belo Horizonte, fizemos tudo que é exame para ver se realmente estava tudo bem e se poderíamos ter um filho, e os resultados foram ótimos. Judite estava pronta e apta para engravidar de novo. Era só fazer o trabalho direito, né? Eu só tinha que trabalhar direito, né, Paulinho? Olha, eu sei que eu trabalhei direitinho, tanto que depois de 3 meses, depois que a Judite fez aqueles exames, tudo, ela desconfiou pelo jeito que ela estava, que ela pudesse estar grávida. Foi feito um exame de sangue e logo veio o resultado que tanto nós esperávamos. A minha mulher estava grávida de novo. Graças a Deus. Nós ficamos muito felizes e dessa vez, por tudo que aconteceu, eu já nem queria mais a minha mulher trabalhando do jeito que ela estava trabalhando. Estava trabalhando muito. Quando nós descobrimos a gravidez, eu estava tentando ela protegê-la demais. E ela me disse que eu estava exagerando, que não precisava nada daquilo e que dessa vez tudo iria dar certo, que tudo correria bem. E realmente, tudo estava correndo muito bem, a nossa alegria ficou maior ainda quando nós descobrimos que ela estava esperando dessa vez gêmea. Quer dizer, gêmeas que fala, né? Gêmeas, 2 meninas. Até o sexo, o tarde do exame descobriu, olha, que máquina danada. Tá brincando, doutor? 2 meninas? 2 meninas. Oh, meu Deus do céu. Aquilo foi uma notícia boa demais. Meu amigo Paulinho, dessa vez a Judite estava esperando 2 meninas. E tudo correu tranquilamente na sua gestação. E quando foi no dia 3 de abril daquele ano, vieram ao mundo Juliana e Jaqueline. E Jaqueline fui eu que escolhi. E Juliana foi ela. Até nisso nós combinamos. Juliana foi o nome dela e Jaqueline foi o meu nome. E aquele dia que era para ser o dia mais feliz de nossas vidas, acabou, na verdade, se transformando num dia de muita preocupação. Porque logo depois do nascimento das duas, Juliana e Jaqueline, uma delas, justo aquela que eu escolhi o nome, a Jaqueline, teve que ser levada para estar de UTI. Mas o que foi, doutor? Ela está com dificuldade de respirar. Eu estou acreditando que os pulmões talvez não estivessem maduros o bastante para o nascimento. Isso é raro de acontecer? Não, não é raro não, mas requer cuidados especiais. Por mais que o médico tentasse me acalmar, dizendo que aquilo não era raro não, mas depois ele falou que precisa de cuidado especial, eu fiquei preocupado. Algum tempo depois do parto, trouxeram a Juliana para minha mulher amamentar, mas Jaqueline não. A Jaqueline ficou na tarde da UTI. Colocaram Juliana para mamar, e a primeira coisa que a minha esposa fez na hora foi: e Jaqueline? E os médicos disseram
que ela permanecia ainda na tal de UTI neonatal. Ué, não pode vir para cá? Não, os pulmões dela não estão maduros o bastante. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ela precisa de um aparelho para respirar. Tá no balão. Era um misto de alegria pela Juliana que estava ali mamando na minha mulher e também de angústia ao mesmo tempo, porque Jaqueline não estava. Juliana logo pegou no peito e começou a mamar, e aquilo amenizou um pouco a dor que nós estávamos sentindo. Então, quando o médico estava saindo do quarto, ele me chamou para que eu assinasse alguns papéis, mas eu percebi no zóio do médico que alguma coisa estava errada. E quando eu saí do quarto, o médico pediu para que eu tivesse calma com a notícia que ele ia me dar. Ué, que foi, doutor? Que notícia? A outra menina? A outra menina é a Jaqueline. Sim, a Jaqueline, ela, infelizmente, ela teve uma parada respiratória. E que é isso? O que é parada respiratória? Parou de respirar? Sim, ela parou de respirar. Uai, mas quem para de respirar? Quem para de respirar? Quem para de respirar morre, doutor. Pois é. Infelizmente, foi o que aconteceu. Oh, meu Deus do céu, doutor. Foi a menina que eu escolhi o nome, Jaqueline. Que notícia é essa, doutor? O médico me explicou que ele não poderia dar notícia para Judite, porque ela estava em recuperação da cesariana, estava fraca, e ele tinha razão. E uma notícia daquela poderia ter consequências irreparáveis para Judite, irreversíveis. E eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Eu não sabia como agir e nem o que falar. E o médico pediu para que eu só contasse isso para minha mulher no dia seguinte, porque ela estaria um pouco mais forte e recuperada da cirurgia. E disse até que eles chamariam uma psicóloga do hospital para me ajudar a contar, a dar essa terrível notícia para a esposa. Diz que essa psicóloga era especialista em luto. Como se houvesse. Ô Paulinho, eu respeito tudo que é profissional, mas ele falou que a psicóloga era especialista em luto. Será que existe uma profissional capaz de atenuar essa dor? Fiquei uns 20 minutos fora do quarto para me recompor daquela notícia horrorosa, terrível, pesada demais. E eu voltei para o quarto onde Judite e Juliana, elas estavam. A Jaqueline já não estava mais aqui. Eu confesso a você que foram as horas mais angustiantes da minha vida. A minha esposa, com o bercinho da Juliana ao lado da cama, só falava que não via a hora. Eu não vejo a hora das duas estar juntinhas. Eu queria tanto a Jaqueline aqui também, junto com a Juliana. Eu não vejo a hora dessa se recuperar, pra gente ficar os quatro tudo juntinho aqui, né? Nossa, essa hora doía meu coração. Doía meu coração. Durante a noite ela pedia que eu fosse perguntar como é que estava a Jaqueline. Vai ver como é que ela tá. Vai lá e me conta. Vai, mané. Vai lá e me conta. Eu tô indo. Aí eu saí assim do quarto, sabe? Eu ficava no corredor. Ficava chorando no corredor. Daí a pouquinho eu enxugava assim as lágrimas.
Aí eu voltava pro quarto, tá na tarde de UTI ainda, tá lá. Tá lá, mas tá miozinha. Tá miozinha. Ela insistia tanto que eu era obrigado a fazer isso. E vou estar dizendo que... Mas os aparelhos ainda estão ligados. De certa forma eu queria preparar o coração dela. E o momento que mais me tocou e me emocionou foi quando Judite pensou e pediu que eu ficasse de mãos dadas com ela, para que rezássemos juntos pela recuperação da nossa filha. Me dá a mão aqui, mané. Vamos rezar pela Jaqueline. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria pela recuperação dela. Ela nem podia imaginar que a menina já não estava mais aqui. Aquilo foi duro demais para mim. Eu tentei me segurar de todas as formas, porém eu não consegui. E enquanto a gente estava rezando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu desabei no choro. O dia seguinte chegou e agora não havia mais o que fazer. Eu tinha até já tomado providência do sepultamento da minha menina. Eu tive que encarar isso sozinho também. O caixãozinho que eu comprei, o corpinho dela que foi colocado no caixãozinho no necrotério, e umas flores que eu pude comprar. Bem na frente assim do hospital tinha uma banca que vendia essas flores. Eu comprei umas flores para enfeitar o corpinho dela. Fiz isso sozinho. Sozinho eu fiz isso. Só que agora a Judite tinha que saber da verdade. Então à tarde a psicóloga, especialista em luto do hospital, junto comigo e mais um médico, demos a notícia para a Judite. Mas que jeito dessa notícia? Sem que a pessoa sofra. Minha esposa simplesmente não aceitou aquilo. A Judite acabou tendo um ataque de nervo tão forte, tão forte, tão forte, que inclusive os pontos da cesariana todos abriram. E ela precisou ser sedada e levada para tomar os pontos de novo no tal de centro cirúrgico. Foi difícil demais, Paulinho. A Judite precisou ficar mais 4 dias no hospital, sendo sedada, porque o nervosismo dela era até difícil de escrever aqui nessa minha carta. Eu não consigo encontrar palavras capazes de retratar isso. Os médicos depois deram alta para minha mulher e finalmente, depois de tudo aquilo que nós passamos naquele hospital, o sepultamento eu cuidei sozinho. Foi duro para mim. Depois daqueles dias naquele hospital, fomos para casa com a nossa pequena Juliana nos braços. Mas a minha mulher não tinha alegria, nem com a Juliana. Ela parecia estar anestesiada. Justo que você escolheu o nome, mané. Eu nem conheci direito. Eu não vi ela direito, mané. Caramba, ela não pôde render uma última homenagem, porque justo na hora, porque a menininha estava no caixãozinho, eu tinha enfeitado com as flores, eu pensava em levar a Judite, mas na hora abriram os pontos, ela teve que ser sedada e teve que levar esses pontos de novo. E eu tive que cuidar do sepultamento que o hospital estava me cobrando. Ela nem pôde ver a menina. Eu nem conhecia ela direito, mané. Ela ficou muito mal. De novo, a minha mulher ficou muito mal e eu precisei chamar a minha irmã. Uma irmã minha que morava em São Paulo. Eliana, essa minha irmã, ela veio para Belo Horizonte para ficar uns dias com a Judite. Era a minha irmã quem dava banho, trocava e colocava a Juliana no colo da Judite para que ela pudesse mamar. 5 dias se passaram e a minha mulher parecia cada dia pior. Ela não se alimentava, não queria se levantar da cama para nada, e eu e a minha irmã tentávamos fazer de tudo para que ela melhorasse pelo menos um pouco.
Em uma tarde de quarta-feira, eu estava na oficina de costura, cuidando de tudo por lá, inclusive as outras duas costureiras trabalhando. Então eu liguei para minha casa para saber se estava tudo bem. E disse que logo eu chegaria. A minha irmã me falou que estava tudo bem e que ela estava indo dar banho na neném. Foi o tempo de minha irmã entrar no banheiro para dar o banho na Juliana que tudo aconteceu. E o que aconteceu foi terrível. Judite, minha mulher Judite, se levantou da cama, abriu a porta da casa, e quando ela viu um carro se aproximando, a Judite se jogou na frente desse carro, no meio da rua. Não houve tempo para o motorista frear. Ele pegou a Judite em cheio e ainda arrastou a Judite por uns 5 metros sem conseguir parar o carro. Não bastasse tudo que eu tinha passado, tudo que tinha acontecido comigo, agora eu me deparava com aquela cena bem diante dos meus olhos. Foi quando eu cheguei em casa e vi aquela confusão toda na rua. Fui até lá para ver o que estava acontecendo, e então eu vi a minha irmã, a Eliana, desesperada, chorando, com a Juliana no colo. E quando eu olhei para o chão, eu vejo a minha mulher completamente dilacerada por causa daquele atropelamento. Me apeguei demais a Deus, Paulinho. E se não fosse isso, e também a minha filha, que agora eu precisava cuidar sozinho, talvez eu seguisse até o mesmo caminho da Judite. Depois de tudo isso, até mesmo a pedido da minha irmã, eu resolvi vender tudo lá em Belo Horizonte, a oficina de costura. Eu fiz um negócio com aquelas senhoras que trabalhavam com acerto e dei uma máquina para cada uma. Deixei a minha casa por lá e me mudei para São Paulo, onde eu vivo até hoje. Juliana, minha filha, agora é uma linda moça. Juliana, aos 25 anos, acabou de se formar. E sabe o que ela é? Psicóloga, com especialidade em luto. Lembra daquela profissional que eu falei para vocês, lá do hospital? Que eu duvidei que pudesse existir uma psicóloga capaz de atenuar a dor do luto, pois foi aquela moça, lá de Belo Horizonte, que atenuou a minha dor. Se não fosse a ajuda daquela moça, eu não sei se eu teria resistido. Então eu passei a dar muita importância para a profissional, psicóloga, especialista em luto. E eu sempre falei isso para minha filha. E ela enfiou na cabeça que ela queria ser isso. E hoje ela é 25 anos. Ela atende a muitas famílias, orienta muita gente, vê fotos da mãe e fala com muito carinho que ela gostaria muito que ela fosse viva, porque a mãe parecia ser uma pessoa muito boa. É claro que com o passar do tempo a gente acaba se recuperando, tocando a vida em frente. Mas a dor de tudo isso que aconteceu nunca vai passar totalmente. Aprendi também. Aprendi a respeitar a minha própria dor com a psicóloga especialista em luto. A gente tem que se respeitar. Não adianta falar assim, eu não sinto isso, é bobagem, morreu. Não, não é assim não. A psicóloga prepara você para que você tenha coragem para enfrentar os seus problemas. O que a psicóloga tira de você, e esse é o lindo trabalho que uma psicóloga especialista em luto faz, tira o medo de você viver. Porque o que acontece às vezes é tão triste que você adquire medo em viver. E aí é que está o problema. O medo ele escraviza, o medo ele destrói, o medo ele extermina uma pessoa. Tudo aconteceu com a minha mulher, a psicóloga me explicou que tudo aconteceu porque a minha mulher estava vivendo uma fase chamada fase puerperal. No pós-parto, a mulher ela já vinha com depressão,
daquele bebê que ela havia perdido. Aquilo não passou totalmente. Depois ela teve as 2 meninas. E na fase puerperal, a depressão, quando a pessoa tem tendência, piora. Foi por isso que a minha mulher fez o que fez. Porque ela tinha muito medo de encarar a vida. E é isso que a minha filha hoje ensina. Juliana hoje ensina. Eu espero que a minha carta possa estar levando algum ensinamento para as pessoas. E eu gostaria tanto de que ela fosse apresentada e que houvesse bastante gente comentando. Eu adoraria ver e ouvir o seu comentário a partir de agora. Ô meu amigo Paulinho, boa pessoa. A história foi bonita e foi triste, né, Paulinho? Puxa vida, né, Paulinho? Já pensou, Paulinho? Que tristeza, né? Teve a menina. Ele devia ter pensado um pouquinho, né? Puxa vida, eu tenho que cuidar dessa menina. Não devia ter feito o que ela fez, né? Mas vai saber o que passa na cabeça das pessoas, né, Paulinho? Mas Deus abençoe todos nós, hein, Paulinho? Um abraço, meu amigo. É uma história que alerta, viu, filósofo, de que existe uma doença chamada depressão. E que às vezes a gente não consegue compreender isso. A gente não consegue entender. Pelo contrário, até a pessoa que vive em depressão, às vezes se sente até culpada, achando que a doença dela é uma invenção. Tem gente que chega ao absurdo de dizer, usa uma expressão terrível, isso é frescura. Gente, não. Não, isso é uma doença que precisa ser encarada com muita seriedade. Se você observar num ente querido seu, ou num amigo, numa amiga, traços depressivos na personalidade, a gente percebe. Porque a pessoa, quando ela entra nesse estado de depressão, ela não vê graça em nada. Ela não vê encantamento em nada. Ela tem raiva quando o dia amanhece. Você sabia disso? Sim, a pessoa quando está em depressão, ela tem raiva de ver o dia amanhecer. Porque ela tem tanto medo de viver que ela foge do embate do dia a dia. Toma uma providência. Se você observar traços de depressão, procure imediatamente uma ajuda médica. E uma coisa que ele valorizou e que a filha Juliana é, importante, hein? A psicóloga que trabalha com o luto. Você já ouviu falar dessa profissional? Importante essa profissional. Leva muito... Eu entendo que as histórias, elas prestam esse serviço. Bom dia, meu querido amigo Paulinho. Que história, né? Mas você sabe que a depressão é uma doença silenciosa. Sabe? Ela começa no simples, hoje eu não vou tomar banho. Amanhã, depois, aí você vai. Não, eu não quero pentear o cabelo. Sabe, é uma coisa perigosa. E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Só, meu querido, que essa história, ela tá aí para nos alertar, para nos ensinar. E a gente tem que aprender muito. Sabe, eu nem sei o que te dizer. Mas é uma coisa que é bom para alertar. Ai. Até logo, meu querido. Ana Isabel, da cidade de Carvalho. Ô, Ana Isabel, muito agradecido, viu? A Mariana, da Zona Norte de São Paulo. Ô, Paulinho, é como eu disse na mensagem de ontem. A vida tem os seus altos e baixos, mas são através de relatos comoventes, como o dessa carta, que a gente acaba aprendendo muito. A saúde mental, para além dos estigmas sociais, ou de toda uma indústria que parece se alimentar da tristeza, ela é uma questão muito importante e que precisa ser cuidada. Mariana, Zona Norte de São Paulo, que mensagem sábia. Obrigado, Mariana.